Vamos então ao painel número 5, com o tema Literatura e Direito. Para presidir os trabalhos dessa mesa, convidamos o presidente da Academia Mineira de Letras, o Dr. Jacinto Lins Brandão. Convidamos os palestrantes, o professor Donaldo Schuller. E a palestrante, juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo e juíza auxiliar do Supremo Tribunal Federal, doutora Flávia Martins de Carvalho. Com a palavra, o doutor Jacinto Lins. Boa tarde a todos. Eu tenho o prazer de estar aqui presidindo essa mesa com, de um lado, o professor Donaldo, do outro, a juíza Flávia Martins. Nós vamos, eu vou passar a palavra primeiro para o professor Donaldo Schuller, depois a professora, a juíza, né, Flávia Martins. O professor Donaldo Schuller é professor titular de Língua e Literatura Grega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do curso de pós-graduação em Filosofia da PUC, do Rio Grande do Sul também. Donaldo fez uma série de coisas, inclusive muito conosco aqui em Minas. Nós fundamos juntos a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, isso é lá em 84, 85. Donaldo foi presidente da sociedade, tem uma série de livros, deu aula também fora do Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, Uruguai, Chile, Argentina. Como resultado de um pós-doutorado em São Paulo, né, na USP, publicou o livro Eros, Dialética e Retórica, né, sobre amar, verbo intransitivo do Mário de Andrade e o Fedro de Platão, né? Escreveu romance, A Mulher Afortunada, por exemplo, e fez a premiada tradução do Finnegan's Wake do Joyce, além de outros trabalhos. Então, eu vou dizer bem-vindo a Belo Horizonte, né, já que você é gaúcho, em nome de todos os mineiros que estão aqui, e já passo imediatamente a palavra, Donaldo. Através do professor Jacinto, tivemos bons momentos de colaboração e ele tem um trabalho meritório. Inclusive, recomendo a leitura da tradução do Gilgamesh, que é uma obra fundamental do 3º milênio antes de Cristo, não é, Jacinto? Pois é, Jacinto estudou a língua original do Gilgamesh e tem uma tradução memorável dentro da bibliografia do Gilgamesh. Mas o meu primeiro contato foi com o professor Guilhermino César, que fez parte do primeiro movimento modernista fora de capitais, de Cataguases, e fui alimentado com leite crioulo através do meu professor, saudoso professor Guilhermino César. Em nome de Guilhermino César, saúdo a todos os meus amigos de Minas Gerais
não posso enumerá-los, porque se a gente fala 5 minutos com um mineiro, já é amigo. Então, a acolhida que se recebe de Minas Gerais distingue a mineiridade de outras qualidades de outras regiões. Vamos a Camões e a crise europeia. Camões, cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. A crise está aí. Porque crise é uma palavra grega que significa separação, significa posição crítica, significa afastamento. Camões rompe com o passado, rompe com a musa antiga. Então, para compreender a Camões, tem que se compreender a musa antiga. Musa antiga, vamos às origens homéricas. A musa antiga é a musa de Homero. Qual é a diferença entre Homero e Camões? Homero fala na dependência da musa. Homero se considera instrumento de uma linguagem, de uma cultura em que ele é mero instrumento. Inclusive, Homero é muito discreto. Ele não costuma intervir nos acontecimentos. E nos raros momentos em que ele intervém, ele repete a cultura da sua época. Cesse tudo o que a musa antiga canta. Cesse, Homero. Camões é vibrante, tocado pelas tágides. Camões não está mais dependente das musas, nem dos deuses. Ele diz que os portugueses dominaram Netuno, dominaram Marte e estão em conflito com Baco, que representa todo o mundo oriental, um mundo que se afasta da razão europeia. É uma ruptura efetivamente profunda, claramente consciente em Camões. Agora, essa não foi a primeira ruptura, porque a primeira ruptura é mais antiga. A primeira ruptura está na Teogonia de Hesíodo, um poema do 8º século, em que Prometeu, ludibriando Zeus, faz um sacrifício para enganar Zeus em favor dos homens. Essa decisão de Prometeu é única, é um Deus que resolve ser homem. Todos os castigos infligidos posteriormente sobre Prometeu são castigos sobre a humanidade, sobre o crescimento do homem, sobre o conflito entre deuses e homens. Hesíodo fala sobre essa origem desta crise, em que o homem se escolhe como homem com todas as suas fraquezas e se rebela contra poderes que possam superá-lo. A crise é constante na Grécia. Cada movimento novo é uma rejeição parcial ou total do movimento anterior que atravessa todo o período do mundo antigo. Camões divide o mundo em dois momentos. Num mundo antigo, então representado pela musa antiga, e as tágides, que são as divindades do Tejo que levam Camões a escrever. Um bom intérprete de Camões é Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa, refletindo sobre Camões, diz o seguinte:
O mundo com limites era grego ou romano. O mundo sem limites é português. O mundo sem limites que começa nas navegações portuguesas e continua nas navegações que hoje empreendemos para a ocupação da Lua e de Marte. O homem se desprende da Terra e é um movimento contínuo que está numa continuidade ocidental, europeia, numa situação de crise. Salientemos alguns momentos dessa crise até chegar ao momento em que estamos. Camões ainda tinha sonhos dourados, quando Tétis descreve no fim da epopeia dos Lusíadas um mundo futuro, apresenta cidades, todas elas ligadas a ouro. O sonho de Camões era um sonho dourado. Inclusive, no confronto com a Espanha tendo descoberto a mineração de ouro e pedras preciosas na América, Camões esperava que nas terras que pelo Tratado de Tordesilhas tinham cabido a Portugal, se repetisse aquilo que se tinha repetido na Espanha. Vamos a fins do século XVIII, com Adam Smith, num livro chamado A Riqueza das Nações. Adam Smith, o fundador da economia como ciência. Adam Smith acaba com os sonhos dourados de Camões. Ele diz que as pedras preciosas e os materiais preciosos não têm nenhuma função para a economia. Portugal e Espanha, isso na teoria de Adam Smith, teriam empobrecido, embora tivessem tido acesso à mineração na América e às riquezas do Oriente. Adam Smith, a única riqueza que importa é o trabalho. E aí ele faz uma teoria do trabalho. Diferencia povos primitivos. Ele diz que os povos primitivos se caracterizam pelo fato de produzirem o que consomem. E o homem civilizado, cabe ao homem civilizado produzir mais do que consome. E então há toda uma teorização sobre esse excesso, sobre o produto, agora também apoiado pela indústria, que com esse excesso o homem estabelece vínculos comerciais e há uma troca de produtos em que cada um trabalha pelo seu próprio interesse para o bem-estar de todos. A nobreza que fique com as suas riquezas, com seus títulos, mas não interfira no trabalho e na produção da riqueza procedente do trabalho. É efetivamente uma revolução sobre o conceito de riqueza e sobre a noção de trabalho. Reflexo da teorização de Adam Smith, encontramos num romance de Flaubert, Madame Bovary. Madame Bovary como sonhadora e Madame Bovary como consumidora. Aparece na aldeia lá de Madame Bovary, ela é interiorana, um vendedor de mercadorias chamado L'Heureux. Heureux, em francês, feliz. L'Heureux, mercador de tecidos, vendedor de felicidade. Madame Bovary sonhava com Paris. L'Heureux lhe oferecia produtos de panos com que se revestiam as damas de Paris. Esse excesso levado para o interior fazia com que Emma
tivesse acesso aos seus sonhos. Quer dizer que os sonhos agora são comercializáveis. Os sonhos podem ser comprados, a felicidade pode ser comprada e pode ser vendida. E Madame Bovary é uma vítima dessa situação. Ela se endivida, gasta muito mais do que os recursos que ela tem, e nesse sonho não realizado, e nesse sonho mercantilizado, Madame Bovary perece. Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. É um enigma. Madame Bovary sou eu, pode ser eu nos seus sonhos, mas, efetivamente, esta mercantilização dos sonhos não atingia nem Flaubert, nem nos interessa para nós. Mas essa é a crise provocada, então, por uma situação pós-ouro, que ainda estava nos sonhos de Camões. Um outro momento de crise é de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, quando Camus escreve o mito de Sísifo. Premido pela guerra, Camus vê que o mundo efetivamente não tem solução. O mundo entrou numa situação desesperada. É um mundo absurdo, e o absurdo definido como perguntas a que não existem respostas. Ele renarra o mito homérico e diz que o destino que comandava Sísifo foi rolar uma pedra ao topo do monte, um objeto que não se realizava nunca, e Sísifo, vencido pelo peso da pedra, a pedra rola as rolas da montanha e esse trabalho se repete. Camus entende que isso seja um símbolo de todo o operariado, de todos os nós, que realizamos nossas tarefas, por mais diferenciadas que sejam, nunca alcançamos os objetivos que pretendemos alcançar, e quando retomamos a tarefa, repetimos a tarefa que nos é imposta, uma tarefa de todos os dias. Efetivamente, essa teoria ela deve ser refletida, foi refletida pelo próprio Camus. Camus disse, falando sobre o mito de Sísifo, ele diz: o absurdo não é ponto de chegada, o absurdo é ponto de partida. E nessa reflexão, o conceito de absurdo deve ser refletido. Enfim, essa ideia de que a filosofia se encontra diante de formula perguntas que não podem ser repreendidas, já se encontra em Kant. Isso define a própria filosofia. Muito bem, agora tire esse objetivo. No momento em que nós passamos a refletir sobre nós mesmos, em que passamos a refletir sobre o nosso destino, esse momento de reflexão também nos leva a refletir sobre um destino que nós próprios construímos. Nós nos destinamos. Então, no momento em que passamos do destino como uma carga do passado, e entendemos o destino como destino que nós produzimos, com o que nós nos produzimos, é que nós passamos a refletir sobre nós próprios. É o momento em que a filosofia deixa de refletir sobre o universo e passa a refletir sobre o homem, o que tem repercussão nos movimentos posteriores, no existencialismo e em todas as reflexões em que o homem passa a ser
o centro. Admitamos que a vida seja um absurdo, mas, inclusive, aproveitando um conceito de Camus, é um conceito contra o qual nós nos rebelamos. E no momento que nós nos rebelamos, somos produtores de crise e entramos no caminho da descoberta de nós próprios. Essa não é a última palavra sobre a crise europeia e agora a Segunda Guerra Mundial enquadra nos assuntos mundiais a América. E esse momento deste enquadramento da América dentro dos interesses globais é um instante em que o mundo efetivamente começa a se globalizar, um processo que está em andamento e um processo não concluído. Surge um livro de um pensador da escola de Frankfurt, que se transfere para os Estados Unidos, Marcuse. Marcuse, que escreve um livro em 1958, que é O Homem Unidimensional. O que é o homem unidimensional? Marcuse diz que o conflito entre comunismo e capitalismo não tem mais nenhum sentido, acabou. Porque tanto o Oriente se industrializou, como o Ocidente se industrializou. Segundo a teoria de Marcuse, o operário não teria mais nenhuma força de transformação da sociedade. Quer dizer que dentro do mundo mecanizado, a máquina nivela todo mundo. E aí surge o homem unidimensional. O que é o homem unidimensional? O homem unidimensional é um homem absolutamente feliz, não lhe falta nada, é um homem que tem família, um homem que tem filhos, um homem que tem emprego, um homem que tem casa de campo, um homem que tem iate, um homem que pode ter avião particular e um homem absolutamente feliz. Então, o sonho da felicidade se realizou. Quer dizer, que um homem que não reflete, inclusive ele próprio devorou essa ideia da pergunta sem resposta. O homem unidimensional não faz perguntas sem resposta. As respostas são respondidas imediatamente. Inclusive, o homem dimensional, quando cansa, a indústria farmacêutica dá uma pílula para tranquilizá-lo e o devolve ao mercado de trabalho. É um homem que não tem conflito algum. Enquanto isto, desenvolve-se desenvolve-se no Brasil no momento em que o Brasil começa a refletir sobre si próprio. E a convergência dessa reflexão do Brasil sobre si mesmo é a semana de 22, a semana de arte de 22, que atravessa a década de 20, chega a 28. Em 28, Tarsila do Amaral pinta o Abaporu. Abaporu é um gigante com a cabecinha pequenininha, desmilinguida, com um bracinho bem forte, mas ele é gigantesco. É o homem que devora homens. É o Abaporu, é o antropófago. No mesmo ano de 28, o companheiro de Tarsila de Amaral, Oswald de Andrade, teoriza para os brasileiros o canibal. Segundo Oswald de Andrade, todos somos canibais desde o momento em que o nosso ancestral remoto devorou o bispo Sardinha. Desde então, passamos a devorar europeus. Abaporu, ele devora toda a cultura europeia, lê o que os europeus produzem, lê, mas não pensa, porque a cabecinha é pequena. E essa cabecinha, ela começa a se desenvolver.
Muito bem, então pensemos sobre essa nossa condição, e aí entramos na crise europeia como devoradores da Europa, como sonhadores com Paris, como Emma de Bovary foi, e começamos a refletir sobre a nossa questão de brasilidade, o que nos faz brasileiros. É uma tarefa efetivamente definitivamente nossa. Bom, há inúmeros pensadores que, a partir de 22, refletem sobre o Brasil. Um dos pioneiros, Gilberto Freire, mas, enfim, é um campo que nós não podemos desenvolver agora. Mas vamos a uma outra sentença de Camões, e agora, em conclusão, ele diz: entre povos remotos edificaram novo reino que tanto exaltaram. Ora, esse novo reino, esses povos remotos, efetivamente somos nós. E Minas Gerais madruga nesta reflexão sobre a brasilidade e nos mecanizamos posteriormente, entramos em conflito com a máquina. Ontem se discutia sobre os prejuízos que a máquina poderia ter, a máquina nos mecaniza, e agora nós estamos diante de um poder maquínico muito maior, que também é objeto de discussão nesse congresso, que é a inteligência artificial. Somos escravos da inteligência artificial? Enfim, enquanto nós nos reunimos, existem robôs que limpam o chão, existem robôs que administram restaurantes, fabricam e oferecem um produto fabricado ao consumidor. Enfim, no meu computador eu já tenho um programa em que eu posso falar por horas com a inteligência artificial e recebo respostas surpreendentes, inteligentíssimas. Um interlocutor que não se ofende com absolutamente nada, um interlocutor que até me psicanaliza. Como é que nós vamos enfrentar essa situação? Então, voltemos a Fernando Pessoa. O mundo com limites é grego e romano. Podemos acrescentar e americano. O mundo sem limites é português. A inteligência artificial entra no mundo com limites. A inteligência artificial é uma síntese de tudo que se criou e do que se pensou. Mas a inventividade está conosco. Tive a oportunidade ontem de visitar Inhotim, Mr. Tim, Senhor Tim, Inhotim. Inhotim, uma invenção americana. E dentro desta invenção, uma invenção mineira, e dentro dessa invenção, Tunga. A obra de Tunga é uma obra espetacular. Tunga é impressionante, de modo que, neste mundo sem limites, um artista que nega todos os seus modelos passados, um artista que inventa uma coisa completamente nova, sem modelo, aparece em Minas Gerais. Um mundo com limites foi grego e romano. Um mundo sem limites é português, é mineiro, é nossa. Libertas quaeseratamen. Libertas quaeseratamen. Liberdade do quê? De tudo que nos pretende oprimir.
de toda a opressão do passado. Camões nunca chegou a definir esse novo reino. Mas esse reino não pode ser definido porque tem que ser inventado. Então, saúdo a todos aqueles que me acolheram como inventores do mundo com o qual nós sonhamos. Um mundo que é resultado dos nossos sonhos, da nossa invenção, um sonho que nos torna livres. Obrigado. Agradeço ao professor Donaldo pela bela exposição, pelas palavras, e agora nós passamos, eu passo a palavra para a doutora Flávia Martins Carvalho, que é juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo e juíza auxiliar do Supremo Tribunal Federal, escritora, pesquisadora, professora nas áreas de Direito e Literatura, Raça, Gênero, Teoria Jurídica. Tem mestrado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Foi a coordenadora de obras Desafios da Constituição, Democracia e Estado no século XXI. Recentemente lançou o livro Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas, e trabalha com o tema Jurisvivência, o encontro do direito com a escrevivência de Conceição Evaristo. Então, bem-vinda, Flávia, com a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu já botei meu cronômetro, porque a minha fala talvez seja um pouco intensa, né, densa, eu diria, da quantidade de coisas que eu gostaria de falar aqui hoje. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos curtos, estou trajando um terno azul, alguns acessórios dourados, uso óculos na cor preta. Eu me programei para saudar a todos e a todas aqui, na pessoa de algumas autoridades, mas eu vou subverter essa ordem aqui e quero saudar a todos e a todas na pessoa do desembargador Caetano, que é uma pessoa por quem eu tenho um carinho enorme. Muito obrigada, desembargador. O senhor foi uma pessoa que, estando num lugar de poder, estando num lugar de privilégio, quando esteve à frente da Escola Nacional da Magistratura, me deu muito espaço para trabalhar, e essas coisas a gente não esquece. Eu tenho um carinho muito grande pelo senhor. Muito obrigada. Recentemente, eu tive a oportunidade de defender a minha tese de doutorado, cujo título, como foi dito aqui, é Jurisvivência, o encontro do direito com a escrevivência de Conceição Evaristo. A tese vai ser publicada em dezembro, e o que eu vou fazer aqui hoje é dar um pequeno spoiler do que vem por aí. Eu não sei se, ao final, vocês vão ter interesse em comprar ou não o livro, mas vamos lá. Conceição Evaristo é uma reconhecida escritora mineira, né, de quem eu tive o privilégio de ser aluna na USP, agora, no início de 2023. Fui aluna de Conceição Evaristo na USP, onde cursei o doutorado. E aqui só uma curiosidade, o livro Becos da Memória, da Conceição, é um livro que conta a história dela e da família dela e de todas as pessoas da favela do Pinduraçaia aqui. E ontem eu soube pela Lívia que onde era a favela do Pinduraçaia, atualmente é o prédio onde funciona a Associação de Magistrados, né? Então, acho que é interessante que todos e todas leiam esse livro, Becos da Memória, da Conceição. E a Conceição vai cunhar o conceito de escrevivência como uma forma de produzir literatura que nasce do ato de escuta e de escrita de mulheres negras. E eu parto da escrevivência, dessa forma de produzir literatura, para chegar ao conceito de jurisvivência,
o encontro do direito com a escrevivência. A jurisvivência tem como característica ser uma escrita do vivido, como é a escrevivência também. Uma escrita do vivido produzida por mulheres negras que integram o sistema de justiça, como é o meu caso. Mas, dito de uma outra maneira, o que eu vim fazer aqui, na verdade, é contar histórias. E eu quero contar uma primeira história que começa da seguinte maneira. Como já foi anunciado, meu nome é Flávia, eu sou filha de José e Maria. Ele, um homem pardo, negro da pele clara, nascido no interior das Minas Gerais, meu pai é mineiro, de Santa Rita do Sapucaí, com muitas histórias de privação na infância. Ele trabalhou na roça, estudou pouco, se tornou um policial militar ainda jovem, lá no Rio de Janeiro, e depois constituiu família. Minha mãe, uma mulher preta que sonhava ser enfermeira, enquanto trabalhava como manicure, diarista, babá, empregada doméstica, para completar a renda e criar, junto com meu pai, as suas 3 filhas. Meus pais estudaram pouco durante a idade escolar, não concluíram sequer o ensino fundamental, o que fizeram muito depois, por meio de um sistema de ensino que se chamava supletivo. Até os 30 anos, eu morei com a minha família em Nova Iguaçu, um município pobre e periférico da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Quando a gente fala que é do Rio de Janeiro, as pessoas pensam na praia. Nova Iguaçu fica a 3 horas da praia. Como legado, meus pais sempre afirmaram que a escolarização seria capaz de transformar a minha vida e a das minhas irmãs e nos dar aquilo que eles, em termos socioeconômicos, não eram capazes de nos fornecer. Tal como a atriz Viola Davis declarou em seu livro Em Busca de Mim, que eu também recomendo a todos e a todas, abre aspas, nós éramos pobres e sabíamos disso, fecha aspas. A questão racial não era tema de nossas conversas cotidianas, mas ainda assim, aos 6 anos, experienciando as vivências de uma menina negra, lembro-me de externar à minha família o desejo de ser branca. A vida escolar tinha me dado a sensação de que a cor da pele poderia ser motivo de desvantagens ou privilégios, percepção que se tornou certeza na adolescência, quando o menino mais bonito e cobiçado da escola disse que namoraria com qualquer uma, menos com aquela neguinha, que, no caso, era eu. Eu não queria. Aprendi da maneira mais dolorosa que a cor da pele poderia ser determinante para o destino das pessoas. E eu, segundo o mundo queria fazer crer, tinha a cor mais errada do mundo. Concluí o ensino médio carregando as deficiências próprias da escola pública e segui rumo ao sonho da universidade, ao mesmo tempo em que, aos 15 anos, ingressava no mercado de trabalho, passando a ter a rotina de milhares de jovens de origem semelhante à minha, trabalhar o dia inteiro e estudar durante a noite. Aos 16 anos, tentei o vestibular pela primeira vez e, como era esperado, não passei. Foram 4 anos de tentativas até conseguir ingressar na universidade pública, a única que me era possível. Durante os anos de estudo para o vestibular, cheguei a imaginar que jamais conseguiria. Afinal, eu estava concorrendo com os melhores alunos das melhores escolas do Brasil, que, em sua maioria, pertenciam à elite e tinham acesso às melhores condições de ensino. Contrariando todos os prognósticos, em 1994, 10 anos antes das primeiras cotas universitárias no Brasil, fui aprovada no vestibular e ingressei no curso de Comunicação Social na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma universidade pública de excelência. Eu tenho 2 graduações, a minha primeira graduação em Comunicação. Se eu não havia passado antes, a explicação era porque eu não me esforçara o suficiente. Era uma questão de meritocracia, uma falácia que eu compreendi muitos anos depois. Formada, eu consegui um emprego em um grande banco e tive até alguma ascensão profissional, mas aos 28 anos eu estava profundamente infeliz. Trabalhava em um ambiente racista e patriarcal, onde sofria assédio moral e sexual, uma realidade muito comum a nós, mulheres.
Decidida a mudar de emprego, porque eu não podia simplesmente pedir demissão, procurei por aproximadamente 1 ano, mas nenhuma porta se abriu. E eu não era desqualificada. Eu tinha nível superior por uma universidade respeitada, uma boa experiência, mas nenhuma oportunidade aparecia. Talvez me faltasse a boa aparência, de acordo com os padrões da nossa sociedade. Hoje, eu entendo que o racismo fecha portas mesmo quando se tem um bom currículo. Convicta de que aquele não poderia ser o meu destino, resolvi mudar de área, já que eu não conseguia mudar de emprego. Faria uma nova faculdade que aproveitasse o que eu julgava ter de melhor, boa capacidade de comunicação e habilidade com a escrita. Foi assim que, em 2004, aos 30 anos, ingressei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, agora para cursar Direito. Embora em 2004 já houvesse cotas, a UFRJ ainda não tinha adotado o sistema de cotas. Durante a faculdade, mais um episódio marcante. Ao saber que eu havia comprado um novo notebook, um colega, homem, branco, cis e hétero, comentou na lista de e-mail da turma, o que seria hoje o equivalente a um grupo de WhatsApp, que ao invés de eu gastar o meu dinheiro com um novo computador, eu deveria investir em um novo cabelinho para mim. Por alguma razão, o meu cabelo crespo o incomodava e ele se sentiu autorizado a dizer isso publicamente. Os colegas silenciaram. Uma ou outra voz se levantou em toda a faculdade. Quanto a mim, tive a certeza de que em todos os espaços que eu pisasse, as discriminações decorrentes do meu gênero, raça e classe social me acompanhariam. É muito difícil enfrentar qualquer plateia quando se sabe que as lentes do racismo e do patriarcado recairão sobre mim. Mas, valendo-me de glória em Uzaldua, eu devo dizer que, abre aspas, escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho ainda mais medo de não escrever. Fecha aspas. Concluí a 2ª graduação, ingressei no mestrado e, depois de titulada, passei a me dedicar ao concurso público. Não havia o sonho de me tornar magistrada, pergunta que me fazem de forma recorrente. Havia o desejo de sobreviver com dignidade, sem sofrer as microagressões cotidianamente. Eu não sonhei ocupar o lugar que eu ocupo hoje. Quando se nasce uma menina preta, pobre e periférica, há lugares que a sua imaginação não alcança. E eu nunca imaginei me tornar juíza, mas eu me tornei. Em 2018, aos 44 anos, depois de 11 longos anos estudando para concursos públicos, período que envolveu dificuldades de sobrevivência, eu enfrentei um tumor que não cabem no espaço dessa palestra. Fui aprovada no concurso para o maior tribunal do mundo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E a pergunta que vinha era: como o Poder Judiciário reagiria ao corpo de uma mulher preta e pobre, ocupando uma posição de poder? Passados alguns anos desde a minha aprovação, posso afirmar que a toga não foi e não é capaz de me blindar dos inúmeros episódios de violência a que sou submetida cotidianamente, dentro e fora do Poder Judiciário, porque um corpo negro é um corpo que antecede a qualquer fala, porque vem antes de todos os meus títulos, que não são poucos, modéstia à parte. E o corpo de uma mulher negra é sempre um corpo subalternizado, lido pelas lentes do racismo e do patriarcado como um corpo estranho a espaços de poder. No dia da minha aprovação, consciente do que aquele feito poderia representar para tantas outras meninas e mulheres, pretas e pobres, que também não eram capazes de imaginar que aquilo era possível, fiz uma postagem em uma rede social com os seguintes dizeres, abre aspas,
Passei. Vai ter mulher preta e pobre, juíza no Tribunal de Justiça de São Paulo. Não consigo dizer mais nada por enquanto, somente obrigada, meu Deus. Fecha aspas. Uma colega, mulher, branca, magistrada. Até aqui, tudo que eu li está na minha tese. Essa parte não. Magistrada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pareceu se incomodar, a ponto de dedicar a mim uma postagem bastante crítica, dizendo que eu queria ser lacrativa e que aquele era o nível dos juízes do Tribunal de Justiça de São Paulo recém-aprovados. A colega tinha centenas de seguidores nas redes sociais que, seguindo a juíza influencer, começaram a me atacar gratuitamente. O post dela, que criticava a minha postagem, viralizou, e as críticas que ela fez a mim, sem nunca ter me conhecido, circularam por inúmeros grupos do sistema de justiça, repercutindo como eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Volto à parte que consta da minha tese. No dia seguinte àquela postagem, recebi um e-mail do meu tribunal, cujo assunto era convite, e que tinha o seguinte teor, abre aspas, prezada senhora, por ordem do excelentíssimo senhor desembargador-presidente, convido Vossa Senhoria a comparecer na próxima terça-feira, dia 14/8/2018, às 17h30, no gabinete da presidência. Fecha aspas. Estamos na metade, se passaram 14 minutos. O motivo não estava explícito, mas eu sabia que se tratava de uma conversa sobre a minha postagem. Eu não havia sequer tomado posse. No dia e hora marcados, atendendo à convocação, compareci ao gabinete da presidência, sendo conduzida para uma sala onde estavam o desembargador-presidente, o desembargador-corregedor-geral e o desembargador que presidiu a banca do meu concurso. 3 homens brancos de meia idade, e não me tomem como uma palavra ofensiva, mas muito semelhantes a muitos dos que eu encontrei ontem e hoje, certamente encontrarei amanhã. A conversa, bastante cordial, registre-se, começou com o desembargador-presidente dizendo que ele falaria primeiro, depois o corregedor, a seguir o presidente da minha banca e, por último, se eu quisesse, teria direito à palavra. Esse foi o meu primeiro contato com o Poder Judiciário, depois de aprovada no concurso. Na minha tese, elaborada a partir desse episódio, eu analiso as relações entre direito, gênero, raça e classe social, por meio das minhas histórias sobre o vivido, as minhas escrevivências, para entender o que acontece quando o corpo de uma mulher negra ingressa em espaços de poder. Foi assim que eu cheguei ao conceito de jurisvivência. Contar minhas escrevivências e jurisvivência, e há uma diferença entre esses dois conceitos que eu não vou trazer, porque senão vocês não vão comprar o livro da minha tese. Contar minhas escrevivências e jurisvivências pode parecer algo inútil para pensar o direito, mas há uma extensa bibliografia da qual eu me utilizo para legitimar essa estratégia. Enunciar quem eu sou, como eu acabei de fazer, permite a quem me ouve, em alguma medida, compreender a forma como foi constituída a minha subjetividade, que afeta a maneira como eu me coloco no mundo, inclusive profissionalmente, não sendo possível ignorar esse dado constitutivo. Isso é o que está na base do Standpoint Theory, ou teoria do ponto de vista, que tem em Sandra Harding uma de suas maiores expoentes. Patricia Hill Collins dirá que pessoas que vêm das margens, das periferias, e que passam a frequentar os centros de poder, desenvolvem uma especial capacidade para analisar esses espaços privilegiados. Tornam-se, nas palavras dessa autora, outsider within, ou forasteiras de dentro. Eu sou uma autêntica e genuína forasteira de dentro. A mineira de BH, Lélia Gonzalez,
já na década de 70 e 80 do século passado, denunciava o racismo de denegação da sociedade brasileira, que coloca mulheres negras em um permanente lugar de subalternidade. E Audre Lorde nos ensina que, abre aspas, as ferramentas do Senhor nunca derrubarão os da casa grande, fecha aspas, o que exigiu de mim pensar em outras formas de produzir o direito e de pensar sobre o direito que não aquelas tradicionalmente colonizadas. E se esses nomes não são tão conhecidos no campo do direito, há uma explicação para isso. Trata-se do silenciamento das vozes periféricas, cujos saberes foram sistematicamente desconsiderados nos processos de produção do conhecimento, como nos ensina Sueli Carneiro, há um processo que ela denomina epistemicídio. Na reunião com os 3 desembargadores, citada anteriormente, disseram-me, em síntese, que o objetivo daquela convocação era me proteger, deixando claro que, a partir da minha aprovação, ainda que eu não tivesse tomado posse, eu já era uma juíza, e, como tal, eu deveria me comportar, que tudo o que eu dissesse seria ouvido e poderia ter grande repercussão. E eu costumo dizer que eu aprendi a lição, e espero que, de fato, as minhas escrevivências e as minhas jurisvivências possam repercutir na vida de outras meninas e mulheres negras que poderão ter a mim não como um exemplo de vida, mas como um exemplo de possibilidade de onde podemos chegar e, principalmente, das dificuldades que teremos que enfrentar. Mas a maioria das mulheres que estão aqui, ainda que poucas, não são mulheres negras. E sobre mulheres, independentemente da cor, eu gostaria de contar a história da menina Bettina. Bettina Gonzalez é uma escritora argentina cujo livro A Obrigação de Ser Genial foi recentemente lançada no Brasil. Só faltam 10 minutos. Quando tinha 8 anos, Bettina descobriu, segundo suas próprias palavras, abre aspas, que as palavras tinham música, podiam se tocar, fecha aspas. Bettina, aos 8 anos, descobriu que podia escrever poemas. Mais tarde, aos 12, quando a professora de inglês perguntou o que ela gostaria de ser quando crescesse, Bettina não titubeou em dizer escritora. Mas na história da literatura, escrever sempre foi um privilégio dos homens, e até hoje, embora tenhamos muitas escritoras mulheres, são os homens, predominantemente, que escrevem as leis e a história do mundo. Mas Bettina queria ser escritora, o que soava, em certa medida, uma afronta. Era um atrevimento que Bettina quisesse ocupar aquele lugar não destinado às mulheres. No livro que eu citei, A Obrigação de Ser Genial, ela conta a história de uma outra menina, que é a história contada por uma outra autora, a menina Rose, uma adolescente que tinha uma capacidade incrível de memorizar textos e que queria ser atriz. Mas, quando ela conta para a professora sobre essa sua capacidade, a professora diz assim, abre aspas, você não pode passar pelo mundo achando que é melhor do que todo mundo só porque consegue decorar um poema. Quem você pensa que é? Fecha aspas. E eu me socorro dessa história, dessas histórias que me foram apresentadas pela escritora Bettina Gonzalez, porque nos remontam a uma frase que nós, mulheres de todas as cores, se não ouvemos textualmente, já sentimos de maneira sutil ou ardilosa no nosso cotidiano, quando alcançamos espaços de poder. Quem você pensa que você é? No sentido oposto ao texto de Bettina, sobre a obrigação de ser genial, eu apresento na minha tese o privilégio da mediocridade. Independentemente do seu lugar no mundo, se nós fizermos um exercício de atravessamento e nos imaginarmos com outro gênero, outra cor, outra condição social, que lugar nós ocuparíamos hoje no mundo? Eu, por exemplo, se tivesse nascido um homem branco, onde será que eu estaria?
É claro que a vida tem suas surpresas e peculiaridades, mas fazer esse exercício nos leva a compreender o impacto da posição situada de cada um de nós na vida pública e no desenvolvimento da nossa subjetividade, que pode influenciar a maneira como somos percebidos mais ou menos competentes na cena pública. Miranda Fricker, uma outra intelectual que eu recorro na minha tese, chama essa diferença de disfunção preconceituosa na prática testemunhal, que, segundo ela, tem duas vertentes: ou provoca um excesso de credibilidade ou um déficit de credibilidade. E eu entendo que esse excesso de credibilidade que algumas pessoas recebem, notadamente homens brancos, é o que está na base daquilo que eu chamo de privilégio da mediocridade. Isso porque, em uma sociedade racista e patriarcal, a competência do homem branco é presumida, e mesmo diante de contraprovas, e às vezes não faltam contraprovas, não há propriamente uma desqualificação da imagem dos homens brancos como competentes para o espaço público, ao passo que a competência das mulheres, e principalmente das mulheres negras, deve ser provada a todo instante. Com isso, o que se verifica é que há uma prevalência de homens em cargos de poder, seja na iniciativa privada ou na administração pública, uma vez que eles são lidos como socialmente mais aptos, mais competentes, mais qualificados, mais associados a atributos positivos, fazendo com que se tornem detentores da possibilidade de performar de maneira mediana e, ainda assim, conquistar espaços de poder e influenciar na cena pública. Juntando-se o racismo e o patriarcado para entender a nossa sociedade, podemos compreender a acentuada desigualdade de gênero e raça, quanto mais alta é a posição na pirâmide social. Eu gostaria de trazer alguns números para pensarmos a respeito. Um estudo realizado em 2022 pelo Instituto IDEA, com 663 voluntários, mostrou que apenas 3% dos homens brasileiros se acham feios e 47% se consideram lindos. Nós estamos cercadas de homens lindos. Por outro lado, não sou eu que estou dizendo, eu estou só trazendo os dados. Por outro lado, uma pesquisa realizada pelo Instituto Cantar do Ibope divulgou que, entre as mulheres, 20% sofrem com baixa autoestima, porque a sociedade nos diz a todo tempo: quem você pensa que é a garota? Quem você pensa que você é? Então, eu pergunto às mulheres que estão aqui presentes, quem vocês pensam que vocês são? E eu sugiro uma resposta: vocês são aquelas que transformarão o mundo em um lugar mais livre, justo, solidário e igualitário, como determina a nossa Constituição. E eu não posso negar que as minhas escrevivências carregam as tintas dos meus marcadores sociais como uma mulher preta e pobre. Na minha atuação, eu busco aproximar o direito das vozes de outras tantas mulheres que possuem atravessamentos semelhantes aos meus, mas que não estão cobertas pelo manto de poder representado pela toga que eu tive a possibilidade de acessar. Eu sei que a minha fala não é uma fala confortável, pelo contrário, em muitos momentos é uma fala incômoda, mas recorrendo ao que eu aprendi com a minha mais velha, a escritora Conceição Evaristo, a quem eu celebro com a minha fala, abre aspas, a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, e sim para acordá-los de seus sonos injustos, fecha aspas. Esse é o propósito que me impulsiona na vida pessoal e profissional, e eu espero que as minhas escrevivências jurídicas, que na minha tese eu passei a denominar jurisvivência, possam tocar alguns corações e mentes para transformar o futuro de outras tantas pessoas pretas e pobres, sobretudo mulheres,
muitas das quais nunca tiveram a oportunidade de pisar numa universidade e que têm até medo de entrar dentro de um fórum, mas que, ainda assim, produziram inúmeras tecnologias de sobrevivência que me possibilitaram chegar até aqui. Eventos como o de hoje são importantes porque tensionam as estruturas das instituições, onde o racismo e o patriarcado ainda estão arraigados. O trabalho de transformação está em curso e o presidente deste tribunal ontem citou inúmeras iniciativas em prol da paridade de gênero que comprovam isso, que há uma transformação importante acontecendo. Mas é provável que a nossa geração não viva o suficiente para colher os resultados desse trabalho. Isso, no entanto, não deve desestimular a luta daqueles e daquelas que atuam no combate às desigualdades, seja de gênero, de raça, de classe social ou de qualquer outro marcador que importe em desigualdade. No passado, pessoas acreditaram que escravizar um corpo negro era errado e que pessoas negras deveriam ter o mesmo direito de serem tratadas como seres humanos como qualquer outra pessoa. Essas pessoas lutaram numa época em que a escravização de corpos negros era legítima do ponto de vista jurídico e social, e muitas delas morreram sem ver o fim da escravidão formal. Mas foi a luta dessas pessoas, dos meus ancestrais e daqueles que me antecederam, que permitiu a mim, uma mulher preta e pobre, que veio da periferia, se tornar juíza no maior tribunal do mundo e hoje atuar como juíza ouvidora no Supremo Tribunal Federal, a corte mais alta do nosso país. E eu espero, com a minha fala, honrar a luta daquelas pessoas que sonharam e lutaram por uma liberdade que não viram, que no futuro outras pessoas possam honrar a nossa luta por uma sociedade verdadeiramente livre, justa, solidária e igualitária, que nós não viveremos para ver, mas que ainda assim teremos ajudado a construir se estivermos combatendo as desigualdades tão presentes nos nossos dias atuais e dando concretude ao texto constitucional. Nesse dia que há de vir, a Constituição Federal terá ido muito além do que hoje somos capazes de imaginar. Bell Hooks diz que é muito raro que pessoas em espaço de poder ouçam uma mulher negra em posição de igualdade. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar a todos vocês que me deram o privilégio da escuta. Muito obrigada. Eu agradeço aos participantes da mesa, né, doutora Flávia Martins, o professor Donaldo Schiller. Eu estou encarregado, inclusive, de agradecer em nome da AMAGES a participação e de entregar, aqui está escrito uma lembrança do Congresso, que eu faço prazerosamente e passo a palavra para o mestre de cerimônia. Agradecemos, então, aos participantes desse painel. Já vamos partir para, antes da formação do 6º painel de hoje, a AMAGES presta uma homenagem ao artista plástico Heleno Nunes. Ele é natural de Lagoa da Prata, no centro-oeste mineiro. Heleno Nunes imortalizou a história e a essência do Judiciário de Minas no painel Os 150 anos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A obra começou a ser concebida no Congresso da Magistratura Mineira de 2023, em Ouro Preto, quando o artista levou para a cidade uma tela
em branco de 6 metros de comprimento por 1,60 de altura. Convidamos, então, a subir ao palco o artista plástico mineiro Heleno Nunes e seu neto para receber a homenagem da Amages pelas mãos do desembargador Tiago Pinto. Por favor, desembargador. O texto da placa é o seguinte: a Associação dos Magistrados Mineiros enaltece seu talento e dedicação às artes, como demonstrado, entre outras oportunidades, na criação do painel dos 150 anos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Amages agradece por seu inestimável trabalho que une história, sensibilidade e beleza em uma obra que ajudará a perpetuar o legado da magistratura mineira.